Olá, turma. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês sabem, hoje nosso foco é no SAEB. Hoje nós iremos trabalhar com a finalidade de texto de diferentes gêneros. Vocês sabiam que todo texto se realiza com uma determinada finalidade, ou seja, tem um propósito interativo específico? É essa habilidade que vocês irão trabalhar agora. Desenvolver a habilidade de identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros é importante para o cotidiano, pois nos comunicamos por meio de textos e a identificação do objetivo deles facilita a leitura e a interpretação. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo, né? Então, os gêneros textuais são textos produzidos no nosso dia a dia, que têm forma, têm estrutura e assunto que são identificáveis e possuem uma finalidade, né, que é o objetivo da comunicação. Essa aula que eu estou gravando, qual é o objetivo dela? Que vocês aprendam algo, né? Os gêneros textuais, eles atendem a necessidades comunicativas dos usuários da língua e podem ser variáveis, apresentando assim diversos estilos e conteúdos temáticos, né? Nós temos aqui variados gêneros representados por esses ícones, né? Comentários de internet, conversa de bate-papo, né? Um texto escrito, pode ser uma carta aberta, como nós estudamos na aula anterior, uma ligação telefônica, uma localização no mapa, né? Também é um gênero textual, o e-mail, um jornal, né? Um programa de rádio, né? Todos esses são gêneros textuais que se ancoram em diferentes suportes, né? Os gêneros textuais, eles se adequam às diversas necessidades comunicativas. Portanto, definir seu número exato é praticamente impossível. Por quê? Diariamente vão surgindo outros gêneros, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, não existia postagem no Instagram, né? Então, esse gênero ele foi surgindo de acordo com a necessidade dos usuários. Fechando, os gêneros, eles apresentam uma forma de composição, ou seja, a sua estrutura, né? Quando vocês pegam, por exemplo, um poema, vocês identificam que se trata de um texto poético pela sua estrutura, né? Que ele é organizado em versos e estrofes. O conteúdo temático e o estilo são elementos importantes para definir o gênero textual, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma receita médica, né, pelo conteúdo, você consegue, né, saber de que gênero se trata. No plano da comunicação verbal, incide sobre os gêneros a vontade enunciativa dos falantes, isto é, a intenção do locutor é fundamental para a definição do gênero, né? Por exemplo, se você quer escrever um texto para protestar, né, por alguma questão social, a gente escreve o quê? Uma carta aberta. Mas se você quer saber notícias, né, de um ente que está distante, você escreve um e-mail ou uma carta pessoal, né, como nós fazíamos há tempos atrás. Então, os gêneros textuais, eles combinam conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composição que os definem. Aí, como exemplos de gênero, nós temos crônicas, notícia, poema, conto, biografia, bilhete, propaganda, lenda, e-mail. Aqui é só uma pequena parte, né, da infinidade de gêneros textuais que circulam pelos meios sociais. Os gêneros textuais, eles são classificados por tipologia. Mas o que é isso? O que é tipologia? A tipologia diz respeito à forma como determinado texto é apresentado, né?
o aspecto tipológico de um texto diz respeito ao propósito com o qual o texto foi escrito. Para saber em qual tipologia um determinado gênero pertence, é importante saber o propósito comunicativo do texto, né? Nós temos aí a tipologia do texto narrativo, né? São os textos que relatam o que aconteceu. Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São apresentadas ações, personagens, tempo, espaço. Exemplos de textos narrativos: fábula, conto, crônica. Nós temos também a tipologia do texto expositivo, né? Aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto. Informa e esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito. É um texto expositivo. Por exemplo, uma aula, uma videoaula, é um texto expositivo, né? Exemplos: uma notícia, uma reportagem, um artigo científico. Nós temos ainda a tipologia do texto descritivo. A intenção desse tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Exemplos de textos descritivos: uma fotografia, um manual, verbete de dicionários, né? E o texto dissertativo. O texto dissertativo, né, é aquele que fala sobre algo, né? E debate, discorre, é o texto que apresenta a opinião do autor. Exemplos de textos dissertativos: artigo de opinião, carta argumentativa, monografia, editorial, né? A redação do Enem, né? Nós já vimos aí 4 tipologias, né? Nós temos ainda a tipologia do texto injuntivo. São textos que expressam ordem, normas, instruções, e tem como característica principal a utilização de verbos no imperativo. É o exemplo de propaganda, de manual de instrução, de uma receita de bolo, de uma bula de remédio. Vejam esse exemplo aqui. Uma campanha, né, para doação de sangue. Essa corrente precisa de você. Doe sangue, né? O verbo como está no imperativo, né? Expressando uma ordem, um pedido. Então, vamos lá. Vamos participar. Vocês irão completar aí onde vocês estão. Em uma frase ou uma palavra, o que representa o texto narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Vou enviar para os professores de vocês, tá certo? É importante esclarecer que gênero é diferente de tipologia, certo? O gênero são as características atribuídas àquele texto que permite que ele seja definido por determinada categoria, né? Por um conto, uma fábula, um poema, uma letra de música. Já a tipologia, né, são os conjuntos de textos que apresentam essas caracterizações, tá bom? Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, na questão 44, para responder essa tira. Vamos à leitura. Sabia que antes de inventarem a TV a cabo só existiam 5 canais? Hoje tem muito mais. Canal de filme, desenho, documentário, esporte. Clique, 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 clique. Esse som aí, né, chamado de onomatopeia, ele representa o som emitido pelo uso do controle remoto, né? O menino, ele está passando os canais. E demora bem mais para descobrir que não tem nada passando. Então, a finalidade dessa tirinha é criticar a programação dos canais de TV a cabo, divulgar os canais que possuem programação específica, instruir sobre os canais de filme e desenho da TV a cabo, informar sobre a evolução dos canais a partir da TV a cabo. Lembrem, né, que o objetivo do texto está atrelado, né, às características dele.
Esse texto, né, é um texto injuntivo, ele está servindo para instruir, né, ensinar sobre os canais de filme. Não, ele não traz uma instrução, né? Ele está informando, trazendo informações sobre a evolução dos canais. Não, nós não temos aí fatos, né, que comprovem que esse texto ele está trazendo informações. Ele está divulgando os canais, né? Então, é uma propaganda? Não, né? Nós vemos aí uma crítica à programação dos canais de TV a cabo, né? Então, vejam que, pelo objetivo do texto, ele é encontrado a partir das características que esse texto ele apresenta, certo? Nossa aula chegou ao fim. Fique em paz e até a próxima.